O quê? Inteligência artificial dizendo que eu participei de peça que eu não participei? Que eu escrevi poema que eu não escrevi? Como assim? Fica aqui que eu vou te contar tudo. Hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento, a regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil. Hoje é uma data simbólica para mim, eu completo 2 anos que eu defendi o meu mestrado em artes cênicas e é simbólica porque essa titulação de mestrado é um curso que dura 2 anos, mas devido a tudo que a gente passou e atravessou durante o período pandêmico de 2 anos, o meu processo de encerramento desse ciclo durou 4 anos. 2 anos depois da defesa, eu posso compreender melhor todo o processo que eu atravessei e também o que ficou e o que não ficou. Mas hoje o assunto é outro, é inteligência artificial, redes sociais e invenções artísticas. Eu conheço muitos profissionais que utilizam a inteligência artificial para poder aprimorar o trabalho deles, né? Uma vez que ela potencializa e também executa algumas funções programadas. Atualmente, eu utilizo a inteligência artificial para criar imagens, templates e backgrounds de imagens que eu compartilho nas minhas redes sociais. Até porque as redes sociais, para mim, é uma forma de divulgar e também falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Esses dias, a nível de curiosidade, eu utilizei a inteligência artificial como uma forma de copiloto que utiliza a inteligência artificial para poder fazer o cruzamento de dados e também me dar algumas informações. Comecei a pesquisar sobre o meu próprio trabalho na inteligência artificial e ela veio com o seguinte aviso: sujeito a erro, verifique se há erro. Essa pesquisa me deixou ainda mais curioso e me fez vir aqui gravar esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho como que eu faço para trabalhar com a inteligência artificial nos meus processos de invenções artísticas. Também para informar vocês de algumas medidas que eu vou tomar a partir disso. Hoje existe uma discussão falando que as pessoas continuam lendo pouco. As pessoas vêm se informando apenas pelas redes sociais. E também algumas pessoas já começam a utilizar a inteligência artificial para se informar e também para produzir conteúdos. Inclusive, a inteligência artificial já tem uma maneira de poder identificar, por exemplo, se uma notícia é fato ou é uma notícia falsa. Então, pesquisando sobre o meu próprio trabalho na inteligência artificial, eu notei que a inteligência ficcionou alguns resultados que ela me deu como conteúdo. Colocou que eu fiz algumas peças que eu não tinha feito, colocou que eu tenho algumas poesias que eu nunca escrevi, e também, e por incrível que pareça, o que me intrigou ainda mais é que falou que eu tinha um livro escrito. Herbert Silva Leão tem um livro chamado O Sentido e o Caos, vendido pela Amazon. E eu cliquei no link para poder entrar na Amazon e eu percebi que não era Herbert Silva Leão, era Leão Silva. Então ela cruzou um banco de dados próximo, parecido, e deu como se fosse um resultado falando sobre Herbert Silva Leão. Mas foi um resultado que nos levou a erro. Ingenuamente, eu comecei a conversar com a inteligência artificial e falei: Herbert Silva Leão não escreveu esse livro, Herbert Silva Leão não participou dessas peças, ele não escreveu essas poesias. Eis que a inteligência artificial me respondeu: obrigado pelas informações, estamos em constante aprimoramento do nosso banco de dados. Eu falei: eita, até a inteligência artificial age mais ou menos como eu ágil, né? Até porque eu também compreendo a minha trajetória artística como um processo em andamento, com erros e acertos, e toda vez que eu percebo também que algo não deu certo durante, uma criação de um projeto artístico, etc., eu parto para outro, mas sempre fazendo uma revisão crítica do que foi bom e do que não foi. O importante é você ter uma boa compreensão do seu campo. Enfim, mas para finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui algumas medidas que eu vou tomar e também algumas dicas para vocês que se informam pela internet e utilizam a inteligência artificial para produzir conteúdos. Primeira, cheque informações de fontes oficiais. Segunda dica, a liberdade de expressão e de pensamento está aí para todos os seres humanos. As pessoas falam o que querem e fazem o que querem. Porém, toda pessoa tem o direito de defesa e toda pessoa também tem a possibilidade de buscar diálogo com outras pessoas. Ficou com dúvida? Diálogo. Eu sou formado em artes cênicas, eu me compreendo como um artista propositor, mas eu não me considero um poeta.
O que eu escrevo, eu publico imediatamente no meu blog, que vocês, inclusive, têm acesso. O que eu escrevi durante o mestrado na Federal da Bahia está no repositório da Federal. Então, é algo que está lá registrado, todo mundo pode ter acesso e que um dia pode se tornar livro. Eu tenho um portfólio de projetos, mas este portfólio de projetos não tem nada escrito para além da primeira ou segunda página. São projetos que eu vou desenvolver a partir de um momento específico e que tem a ver com as condições, com as formas de produção dos meus projetos. Peças de teatro que eu tentei me aventurar a escrever, todas precisam passar por um aprimoramento, assim também como as sinopses e argumentos de projetos para que sejam publicadas, né, se tornem uma fonte oficial. Então, nada que eu não queira publicar poderia ser publicado sem o meu consentimento, no caso, escritos por mim mesmo. Então já sabe, quer conhecer mais sobre o meu trabalho, consulte as redes oficiais. Tem um link do Linktree, que é um agrupamento de sites com várias fontes oficiais do trabalho que eu desenvolvo, seja na pesquisa artística, seja no meu blog, ou seja algum outro trabalho que eu venho desenvolvendo nas redes sociais, nesta multimídia. É isso, eu espero que esse vídeo ajude a gente a compreender como a gente pode utilizar a inteligência artificial para o nosso desenvolvimento e progresso, tá bom? Até a próxima, fico por aqui.